Olá, ouvintes! Eu sou a Patrícia Silveira. Nós estamos agora no 10º episódio da segunda temporada do Gato Preto Cast, que é o último desse ano de 2025. E aí é claro que a gente quer fechar esse ano com chave de ouro, né, gente? Para isso, a gente convidou a professora Márcia Júlio novamente, e ela que já participou aí do 5º episódio dessa mesma temporada, mas hoje ela veio falar sobre um outro tema, que é muito importante também. São os desafios e os avanços na aplicação da Lei nº 10.639, de 2003, à luz da literatura de autores negros. Vamos lá ouvir o que a Márcia tem para dizer, e ela tem muito para nos dizer a respeito desse assunto, tá bom? Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem, fico muito feliz pelo convite de estar aqui novamente. Então, vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Márcia Júlio, professora da rede, há uns poucos anos, 30 anos, 32 anos na realidade, agora é dia 3 de novembro. Fico muito feliz por esse convite e por estar falando de uma lei tão importante. Ela foi muito significativa na minha trajetória e eu espero contribuir para que essa reflexão possa se estender a um número cada vez maior de pessoas e a gente consiga, de alguma maneira, minimizar e combater as questões que perpassam a vida de muitos brasileiros negros, que é a questão do racismo hoje no nosso país. É isso aí. Vamos, só para dar uma esclarecida, eu espero que todos saibam, mas vamos lá, vai que alguém não sabe. O que é esta lei? Então, a Lei 10.639, ela torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, em todo o currículo escolar, mas com ênfase nas disciplinas de arte, história e língua portuguesa. Então, desde 2003, em todos os níveis de ensino, seja nos anos iniciais, anos finais, ensino médio, enfim, inclusive até nas universidades, esse tema ele tem que ser trazido à tona e favorecer essa reflexão, favorecer na construção dessa educação antirracista que queremos. Bom, pessoal, a gente aqui no Gato Preto Cast, a gente fala sempre sobre livros e sobre leitura. E então a gente vai falar sobre esse tema à luz da literatura, né? E aí, então, o que eu vou perguntar para você, Márcia? Assim, como que as leituras que você fez ao longo da sua vida transformaram a sua maneira de ver o mundo? E quais foram, então, os autores e as autoras e autores negros que foram mais importantes assim na sua formação para essa questão do letramento racial e até o que você considera importante para o letramento racial da sociedade como um todo? Ok. Então, primeiro, né, de uma maneira geral, a literatura ela sempre esteve próxima de mim, né? Eu acho que na ocasião, nesse episódio que ela fez referência, né, no 5º episódio, que tive a oportunidade de participar, eu falei um pouco da minha trajetória e eu falei o quanto a literatura foi significativa na minha vida. E enquanto mulher negra, a literatura também teve uma participação, uma importância muito grande. Apesar de ser, né, uma mulher negra, filha de um pai negro e uma mãe branca, eu não tive um letramento racial na minha casa. E na universidade, na década de 90, isso não era uma discussão presente, não era a realidade dentro do espaço da universidade. Eu fiz PUC, minha matrícula é de 91, saí em 96, e essas discussões não estavam presentes, né, nas disciplinas, na construção do bacharelado de História. Agora, eu vou ressaltar aqui que justamente na minha prática, enquanto professora e na aplicação da legislação, né, e antes mesmo de sair a legislação, a gente já trabalhava com educação antirracista, muito mais na questão de você olhar para a sociedade, ver as necessidades, e depois, quando essa legislação veio, e aí participando dos grupos, participando inclusive de uma ação lá da URI de Osasco, que era a respeito, né, da educação antirracista, eu tive conhecimento e a oportunidade de estar me aprofundando nessa discussão
e começando essa minha trajetória. Então, quando você fala a respeito, né, de autoras e autores negros, eu acho que na minha memória, tentando trazer, né, essas primeiras leituras, eu vou citar a Carolina Maria de Jesus, né, e o Quarto de Despejo, mas eu quero ressaltar que essa leitura ainda não me colocava na condição de mulher negra, até por conta dessa questão da partitude no Brasil, né, filha de um homem negro, uma mulher branca, a questão de ser parda, dentro dessa consciência do que é o ser negro, isso foi gradativamente construído em mim. Depois, durante essa participação lá na URI de Osasco, né, dentro dessa proposta da aplicação da Lei 10.639, eu tive contato com a Lélia Gonzalez, e aí já foi um ponto de partida para a construção desse processo meu, né, de reconhecimento, acho que essa é a palavra, do meu reconhecimento enquanto mulher negra. E a partir da Lélia Gonzalez, eu fui percebendo que, além desse processo de reconhecimento, eu também tinha que passar a refletir a respeito da minha atuação profissional. E, a partir disso, né, dessa consciência e da aplicação da legislação, eu me vi lendo em sala de aula o livro da Bianca Santana, Quando Me Descobri Negra, e muitos dos trechos, né, quando eu estava pensando sobre isso, né, sobre autores e autoras negras, e muito daquilo que ela conta, descreve no livro, aponta trechos, fizeram parte da minha vida. Também foram momentos que passei por eles e depois, revisitando, foram momentos em que estive exposta ao racismo, mas não me reconhecia como vítima dele, porque, né, não tinha ainda essa identidade racial construída em mim, né? Inclusive, esse processo tardio da minha consciência, primeiro, né, dentro do meu processo de construção, eu me reconhecia enquanto uma mulher, já percebi as questões de gênero, mas as questões raciais, elas foram gradativamente se construindo dentro de mim. A gente entende que não é uma coisa simples assim, né? Não é uma trajetória simples de realizar. E a gente tem que trabalhar dentro de si mesmo, né, para isso. E a partir, então, dessas leituras que você fez e dessa compreensão que, aos poucos, você foi construindo em você, como que você acha, então, que isso te levou a agir no mundo, enquanto professora e enquanto mulher negra? Muitas coisas aí. Primeira delas, eu quero retomar a fala de um aluno meu, já dei aula para ele em diversas fases da vida, no 7º, no 8º, no 9º ano, depois ele foi para o Nordeste, voltou, nós nos reencontramos no ensino médio, e uma vez conversando, né, então ao longo dessa trajetória, desses vários anos que ele estudou comigo, a gente foi desenvolvendo também uma certa afinidade, e em um desses momentos, num bate-papo, ele falou assim para mim: ai, professora, eu gosto das suas aulas, etc., porque a senhora fala sobre essas questões em primeira pessoa. Então, eu acho que já aí é um bom ponto de partida, né? Então, quando a gente trata das questões raciais, nós estamos tratando em primeira pessoa. Quando nós estamos falando, né, desses recortes, das interseccionalidades, eu falo desse meu olhar de mulher negra. Isso eu acho que também colabora, é um lugar onde eu me sinto confortável para discutir com os alunos a respeito dessa construção e até mostrar um pouco como foi a minha trajetória. Porque, apesar de ser mais velha, né, e esses jovens terem 15, 14, né, eu trabalho desde o 6º ano, eles têm 10 anos. Né? O jovem que sai do ensino médio tem 16, 17 anos. Então, quantas gerações aí distantes da minha? Mas é interessante porque, como não fazia parte, não era ainda uma legislação implementada, e apesar que havia uns esforços individuais de professores de trazer essa temática, eu, por exemplo, enquanto estive, né, na educação básica, eu não tive especificamente aulas que me colocassem, me apresentassem, me fizessem refletir sobre essas questões. Essas gerações que estão aí, elas já
estão crescendo, se desenvolvendo e tendo, né, a oportunidade, desde os anos iniciais, a terem contato com a implementação dessa lei. Então, eu fico muito curiosa para saber quais serão esses cidadãos de futuro que tiveram oportunidade, desde os anos iniciais, né, nos anos finais e agora no ensino médio, de estar tendo essa discussão e de quanto nós vamos avançar enquanto sociedade, a partir do momento que nós formarmos mais cidadãos conscientes dessa realidade e conscientes, inclusive, das legislações que vêm em consonância com a Lei 10.639. Então, ela torna obrigatório o ensino de História e Cultura africana nas escolas, mas também existe a Lei de Injúria Racial, a própria lei que combate o racismo. Então, tudo isso está alicerçando a sociedade para refletir a respeito de como isso, né, ainda, infelizmente, acontece no Brasil. E o que é interessante, quando você pergunta a respeito disso, né, o que essas leituras te levam a agir sobre o mundo, então, primeiro, elas me deram esse start, né, elas me colocaram nesse processo de reflexão. A partir daí, você também busca novas leituras, e você busca novas leituras com essa perspectiva. Então, Lélia Gonzalez foi a primeira, então depois você tem Beatriz Nascimento, você tem Sueli Carneiro, você tem outras autoras negras muito importantes que estão aí e que trazem também essa perspectiva da nossa reflexão enquanto mulher negra dentro da sociedade e as possibilidades de luta e possibilidades de luta em coletivo, né? Lembrando que a questão do feminismo já vem aqui, pelo menos no Brasil, né, desde lá, o início do século anterior, mas a gente está pensando naquele feminismo ainda de mulheres brancas, né, de classe média, e que, ao longo do tempo, elas foram, obviamente, mudando, ou, né, atualizando as suas reivindicações, mas a questão do feminismo negro, essa especificidade ou essa interseccionalidade, ela vem sendo trazida até porque nós estivemos sempre dentro do mercado do trabalho, mas nós estamos ainda lutando para equiparação salarial, pelo combate à violência, né, e inclusive, né, essa perspectiva que talvez não, nós vamos tratar mais adiante, que é sobre aspectos específicos a respeito da nossa cultura, né? Então, quando essas autoras elas trazem essa proposta de reflexão a respeito da nossa condição, elas também trazem a valorização da cultura africana, afrodescendente, a cultura negra aqui no nosso Brasil. E quando eu falo cultura, eu estou tratando de todos os aspectos. Então, hoje em dia, é muito fácil a gente consumir cultura negra na música, então é muito fácil a gente consumir cultura negra, alguns aspectos da estética, mas alguns aspectos ainda, infelizmente, são demonizados dentro da nossa sociedade. Então, é só lembrar que religião é um aspecto cultural e a gente tem episódios recentes de intolerância religiosa, infelizmente, acontecendo ainda na nossa sociedade. Pois é, infelizmente até dentro da escola, né? Isso. E você falou da Sueli Carneiro, e eu estava aqui lembrando que eu ouvi um podcast dela recentemente que chama Ouça as Mais Velhas, que é maravilhoso. Aliás, recomendo, gente. Vão lá ouvir. E ela fala, assim, elas entrevistam, são duas mulheres entrevistando mulheres mais velhas que fizeram história no feminismo brasileiro, não necessariamente que se auto-intitulam feministas, mas, enfim, que fizeram história. E aí, para mim, a questão que ficou muito clara é que, assim, tudo que a gente tem hoje foi pavimentado por essas mulheres mais velhas. Sim. Né? E aí você está falando dessa questão mais específica de um feminismo negro, e tem mulheres que estão aí também já desde bastante tempo pavimentando o caminho para as mais novas, né? Você, por exemplo, foi, que eu estou sabendo, essa semana passada, você foi na Marcha das Mulheres Negras, em Brasília, né? Quer dizer, isso já vem de uma construção anterior, né? Quer dizer, todo um caminho, né, que é feito e que precisa ainda também ser continuado pelas outras gerações. Mas o que você foi fazer lá? Antes de mais nada, como que foi chegar lá e o que você foi fazer lá? Só para dar mais ou menos uma
Uma ideia aqui para os nossos ouvintes. Então, a partir desse meu reconhecimento, né, dessa construção da minha identidade, e como eu disse, a gente vai buscando leituras, vai se aproximando de coletivos, vai buscando espaços, momentos, diálogos, oportunidades, rodas de conversa, para estar trazendo, digamos, subsídios para esse processo de construção, mas também nos aproximando, né, dessas outras mulheres. Estar próximas a elas também me fez refletir, também me auxiliou nesse processo de construção. De início, né, sempre participei aqui da Marcha das Mulheres de São Paulo. Quando teve a oportunidade da primeira Marcha Nacional, eu senti a necessidade de também participar. E aí é algo bem interessante isso que você questionou, né? Por que eu estava ali? Porque cada uma de nós faz parte desse organismo. Eu acho eu posso ampliar isso. Cada um de nós, né, cidadãos, cada um de nós, enquanto indivíduo, faz parte desse grande organismo. Só que quando a gente se vê dentro dessas questões, e aí você pensa que em coletivo a gente consegue reivindicar, a gente consegue trazer luz às questões que são tão importantes, como o combate à violência, como a luta por igualdade salarial, a luta por maior representatividade, né? Muitas pessoas falam, nossa, mas você já tem tantas conquistas, né? Se a gente for pensar em legislações específicas em relação à mulher, mas ainda quanto há de ser feito. Então, quando a gente fala a respeito, por exemplo, de feminicídio, né, que ainda é uma questão muito grave, muito urgente no nosso país, a gente também pensa que mulheres negras são ainda vítimas tanto do feminicídio, quanto em outros aspectos da violência, quanto a estupros, enfim, né? E quando a gente tem na perspectiva que em grupo, né, em coletivos, a gente consegue chamar a atenção para essas causas urgentes, e aí você pensa, eu serei mais uma que estou lá mostrando, compondo esse organismo. Então, em 2015, eu tive a oportunidade de ir para a primeira marcha, estava lendo agora, né, e quanto isso mudou em números e quanto isso mudou em organização. Nós éramos algumas milhares lá em Brasília em 2015, e agora, dia 25, terça-feira, né, falam que mais de 300 mil. E 300 mil mulheres ali presentes e compondo ainda um diferencial da primeira marcha com mulheres de coletivos de outros países e lutando pelo bem viver, trazendo essas pautas, e é doloroso dizer isso, mas é absolutamente necessário, pautas que não foram superadas da primeira marcha. Então, nós estamos ainda falando a respeito de violência, nós estamos falando ainda de igualdade salarial, nós estamos falando ainda de ocupar espaços, nós estamos falando de representatividade, e não a representatividade por ela mesma, mas a representatividade com pautas, né, que venham dessa análise da nossa realidade, do nosso cotidiano, que infelizmente não mudou muita coisa de 2015 para cá, né? E aí, em termos de estrutura, organização, estão de parabéns, foi um movimento muito bem estruturado, um movimento maravilhoso de se acompanhar, e eu posso dizer para vocês que é um momento de você receber energia, porque quando nós estamos no cotidiano, às vezes a gente se sente um pouco solitária, né, em trazer essas discussões dentro do espaço de trabalho, de estudo, ou mesmo em casa, nas relações próximas do cotidiano, mas quando a gente se vê junto com outras mulheres que viajaram 4 dias, 5 dias, que estão lá, né, e que deixaram também essas trajetórias um pouco para estar lá somadas justamente para construir isso, é muito importante e alimenta, né, para que, quem sabe, daqui a 10 anos, uma terceira marcha, esse número possa aumentar e a gente possa ter até a felicidade de dizer, olha, essas reivindicações elas foram atendidas e o nosso bem viver ele está mais próximo de nós do que há 10 anos ou há 20 anos atrás da data da primeira marcha em 2015. Quando a gente está em coletivo, a gente aprende mais, né?
a gente aprende mais, a gente se identifica também, né? É muito importante mesmo, né? E é muito importante também lembrar que é isso, gente, a luta é cotidiana, a gente ainda tem muita coisa para fazer, então não vamos esmorecer e vamos procurar umas às outras, né, Sim. para nos apoiar. Isso é muito fundamental. Eu estou aqui pensando também nas gerações das jovens professoras e profissionais da educação que vão encontrar aí um caminho já um tanto pavimentado, mas que ainda tem esse tanto de coisa para fazer, esse tanto de reivindicações que ainda não foram atendidas e que precisam ser, né? O que você pode dizer para essas meninas? Então, refletindo sobre isso, a gente já discutiu um pouco anteriormente, mas eu fico muito feliz em estar apontando que tem essa primeira questão, que é a diferença geracional. Então, eu sou dessa geração mais velha, eu já me coloco como mais velha, olha só que interessante, né? Eu já me coloco como mais velha, e aí eu não tive essa oportunidade de ter essa formação desde os anos iniciais, de ter professores do ensino médio, trazendo com familiaridade essas questões, até impulsionados por essa legislação, né? Então, essa geração mais nova que está aí, né, aos 20 e poucos anos na sala de aula, já tem esse privilégio de ter esse contato, mas como você muito bem disse, muito bem apontou, apesar dessas conquistas, muitas coisas vão ser feitas ainda. Mas algo que eu posso assim contribuir é que, primeiro ponto, buscar formação. A gente não fala daquilo que não sabe, e é super importante, porque do outro lado, mesma forma que a gente faz esse movimento de combater o preconceito, né, de tentar, né, colocar em prática essa educação antirracista, do outro lado, existe na sociedade, infelizmente, pessoas que ainda precisam ser devidamente esclarecidas, que o preconceito é algo que afeta todos nós, que uma sociedade sadia é uma sociedade que trata essas questões e tenta combatê-las. Então, esse é um primeiro ponto, que é buscar essa formação. E, nesse sentido, né, em buscar essa formação, eu acho que é um outro ponto muito interessante, que é consumir cultura negra, e consumir cultura negra com o coração aberto, no sentido de estar percebendo que muitas vezes são perspectivas diferentes dentro daquela construção que a gente teve, né? Então, eu, por exemplo, né, como eu já havia dito lá no 5º episódio, eu sou de uma família tradicional cristã, que de repente, por essa minha construção, eu posso ter um olhar diferenciado para quem tem, né, uma outra religião, por exemplo, uma outra base cultural, que não foi essa que eu fui educada a reconhecer para mim, né? E que a do outro é igualmente legítima, que a do outro é igualmente, que deve ser igualmente respeitada. E aí, enquanto cultura negra, né, isso ser passado para a sociedade, mas como eu havia dito anteriormente, você não fala daquilo que você não sabe. Então, é interessante se apropriar. E é uma reflexão que eu também falo para mim, né? Eu também faço para mim. E é algo que eu não me lembro se a gente comentou nesse 2º episódio. Minha mãe faleceu em 2020, e aí eu fico pensando, quando a gente está falando desse ambiente dentro da sala de aula, que está tendo esse bate-papo com os estudantes, e eles me perguntam, o que a senhora vai dar para sua mãe? Eu falo, nossa, minha mãe faleceu, né? E eles dão os pêsames, se solidarizam comigo. Muitos, apesar de jovens, já passaram também por essa experiência de dor, né? Enfim, mas eu poderia muito bem dizer, né, da mesma forma que digo que, olha, ela está no céu, ela está descansando e etc., que ela foi para Orum, né, porque também é uma forma de naturalizar referências culturais que não são essas normativas dentro da nossa sociedade, que têm que ser colocadas paulativamente no cotidiano, para que as pessoas deixem de demonizar aspectos dessa cultura, que é linda, que é maravilhosa, mas infelizmente foi ocultada, né, foi invisibilizada e muitas vezes demonizada dentro da nossa sociedade. Então, quando eu me pego e eu tenho um certo olhar de inveja em relação a essas jovens, justamente por essas oportunidades, né, de ter esse contato com essa discussão um pouco mais cedo, mas eu vejo também que a gente pode contribuir para que essas gerações, essas jovens mulheres, essas jovens professoras, elas possam executar bons trabalhos, estar em contato com os estudantes, construir uma trajetória
para o bem viver, fazendo referência aí à Marcha das Mulheres Negras, né, de uma maneira, e eu acredito que isso vai acontecer cada vez, digamos assim, mais naturalizada, cada vez mais, menos difícil do que foi para as mulheres da minha geração e mulheres que vieram antes de mim. Eu adorei essa coisa do bem viver, é maravilhoso, resume tudo, né? Resume tudo, e para todas nós, né? Independente da interseccionalidade, independente desse recorte racial, o bem viver serve para todo mundo, né? Exatamente. E a luta deve ser da sociedade toda, né? Isso, Porque o isso racismo mesmo. nos atinge a todos de uma forma ou de outra, e você está implicado nisso de qualquer forma, certo? Então, se todos estamos implicados, todos devemos lutar contra, Sim, né? sim, e até porque existem determinados espaços em que, como o aluno muito bem apontou, eu falo em primeira pessoa, mas isso não significa que pessoas pertencentes a outras etnias ou, né, se a gente for fazer outros recortes, a outras orientações, a outras identidades de gênero, a outras religiões, não possa todas elas estarem comprometidas no combate à violência, no combate ao preconceito, no combate à discriminação. É fundamental, né? E aí, lembrando de novo do podcast da Sueli Carneiro, eu falei que são duas mulheres, né? É a Sueli Carneiro, que é uma mulher negra, e a Neca Setúbal, que é uma mulher branca. As duas feministas de longa data, dessa geração que você diz, né? Na verdade, elas são até mais velhas, né? Mas de gerações anteriores que era até mais difícil, né? A gente tinha muito mais picada para abrir, né? Literalmente, Nesse campo. é isso. E aí, eu fiquei pensando assim, a gente também tem o que dizer para mulheres mais velhas que não se comprometeram, que não se implicaram nessa luta, mas que hoje talvez já tenham uma visão diferente por conta até das coisas que já evoluíram na sociedade. Você teria alguma coisa para dizer para essas mulheres na educação, professoras, profissionais da educação, que não se implicaram, mas que podem se implicar nessa luta hoje? Com certeza, e partindo da minha própria experiência. Como eu disse, esse processo de reconhecimento, de construção da minha identidade, ele se deu tardiamente. Então, eu era uma mulher que, inclusive, me referia, né, eu fazia referência a mim mesma como uma mulata, né? Hoje isso está fora, hoje eu me apresento como uma mulher negra. E esse processo de desconstrução, ele aconteceu em mim. Então, é interessante essa sua pergunta, por quê? Porque me coloca no lugar da minha reflexão. Então, por quê? Porque algumas coisas não são apresentadas como naturalizadas. E aí, a minha terapeuta ela diz, é o incômodo. A partir do momento que você começa a olhar para si mesmo e verificar, né, fazer esse processo de desconstrução e ver que aquilo que está acontecendo com a outra também aconteceu na sua vida, mas por conta, né, daquilo que você recebeu de informação, você ainda não sentiu incômodo, isso também pode acontecer e você acabar passando por esse processo de desconstrução. E é interessante também o fato de que essas mulheres mais velhas, dentro desse processo de construção que elas tiveram das suas trajetórias, elas podem, né, não estar associadas ou não podem ter participado desses debates, desses momentos de coletivo, mas nunca é tarde para buscar, né, tanto no que diz respeito a leituras, ao envolvimento, a participação de rodas de conversa, de debates, inclusive convido todos vocês, daqui a pouco está saindo no forno um curso a ser disponibilizado aí para a rede, né, a todo mundo da SEDUC, que é o curso Protocolo Não Se Cale, Vai à Escola. E esse curso vai debater tantas questões que são muito pertinentes à nossa questão enquanto mulheres, à nossa questão enquanto mulheres negras,
né? E eu acho que é um bom ponto de partida, né? Buscar leitura, buscar reflexão, ver no outro, e é isso que você disse muito bem, é ver no outro e buscar pontos, ou não, às vezes pode ser de identificação, ou pode dizer, pô, isso daí eu não passei na minha vida, e se vê, inclusive, na condição de privilégio, né? E eu acho que é também uma reflexão importante a ser feita, né? Quantas pessoas privilegiadas que não passaram por trajetórias tão difíceis, tão duras, mas, né, que podem reconhecer em si mesmas, né, como enfim, né, caminhos um pouco mais suaves, que a gente pode dizer assim, mas que pode contribuir para esse esforço coletivo, para essa participação dentro desse grande organismo que a gente quer melhorar, que a gente quer construir para essas gerações que vêm vindo aí. Para que todas possamos alcançar o nosso bem viver. É isso, para que todos possamos alcançar o nosso bem viver. E é por isso que a gente precisa ler muito, para poder ampliar esses nossos horizontes de coisas que a gente não necessariamente pôde vivenciar diretamente na nossa vida, mas que pela leitura a gente pode compreender, né? Isso, exatamente, e fortalecer a luta, porque a gente não pode ser, né, que nós não sejamos pertencentes àquele grupo específico, mas nós estamos, com certeza, estamos alinhados à causa. Alinhados e somos aliados à causa. Sem dúvida, porque, né, como diz aí, não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Parabéns, Não é isso mesmo. Que é uma grande mulher negra, que inclusive a gente estava falando a respeito dos percursos na vida, que vi lá no Parque do Ibirapuera, que foi um dos grandes assim, eventos que já participei, uma multidão de gente negra ouvindo a Angela Davis, que inclusive quando foi questionada a respeito de quais referências ela poderia trazer para, né, digamos assim, agregar a discussão, ela falou assim, poxa, eu não preciso nem falar de referências estrangeiras, vocês têm aí Leila Gonzalez, né, para poder refletir a respeito dessas questões. Que inveja massa, eu queria tanto estar lá. Eu sou apaixonada pela Angela Davis, ela é muito maravilhosa. Gente, leiam Angela Davis, por favor. E leiam Lélia Gonzalez. Quem mais? Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, leiam Conceição Evaristo, leiam Carolina Maria de Jesus, leiam Maria Firmina dos Reis, né? Enfim, existem aí um tanto de escritoras negras. E eu estou fazendo referências a essas, mas tem as jovens escritoras negras que estão aí também e que contribuem com o seu trabalho para essa discussão. A gente está falando das mais jovens, enfim, e tem uma mocidade potente, tem uma mocidade vindo aí, participando inclusive desses saraus dos slams. Tem esse slam da Guilhermina e que, nossa, tem cada potência, cada mulher jovem trazendo essas questões com naturalidade, e eu mais uma vez trazendo, mas assim, é aquela inveja de você falar assim, de admiração, né? De ver o quanto elas estão preparadas, estão empoderadas. Então aquilo que gradativamente, com muito esforço, abrindo, né, como você disse, caminhos, eu vejo elas já presentes, empoderadas e preparadas, né, para enfrentar essas dificuldades que ainda fazem parte do nosso cotidiano. E honrando o trabalho já feito, né? Isso que é fundamental também. Isso mesmo, honrando o trabalho que já foi feito. Dentro do movimento negro, de uma maneira específica, sempre que você vai para qualquer debate, discussão, é interessante, né? Eles começam honrando os mais velhos, né? Eu não vou ousar falar com propriedade, mas tem aquela questão de você pedir licença para os mais velhos, né? E é algo muito ritualístico, e é simbólico, e é bonito de você reconhecer esse caminho trilhado, né? E o quanto isso acaba refletindo na sua própria visão de mundo, na sua prática ou naquilo que você é. Com certeza. E aí eu lembrei de uma do Einstein, que é bem famosa, né? Que ele fala que se eu cheguei até aqui foi porque eu me apoiei sobre os ombros de gigantes, né? Nossa, bonito. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Márcia, para terminar, você gostaria de deixar mais algum recado?
2 deles, mais uma vez, reiterando aquele convite, daqui a pouco vai chegar para a rede o curso, Protocolo Não Se Cale Vai à Escola, então se inscrevam, participem dessa discussão, se informem, levem aí para suas unidades escolares ou para suas vidas, enfim, né? Até porque o combate ao preconceito, à discriminação, ao racismo, ele não está só ligado ao nosso exercício do cotidiano, ao nosso trabalho, mas à nossa vida enquanto indivíduo, voltando àquele organismo. E voltando àquele organismo, e qual é a nossa parte, né, em tudo isso, eu quero agradecer, né, a esse podcast pela oportunidade e o fato de que eu acredito que vocês fazem parte desse caminho, dando oportunidade de fala, mas essa oportunidade de escuta, de trazer essas vozes e de proporcionar a quem está, né, aí do outro lado, conhecer um pouco da nossa trajetória, mas também se colocar como ponto de reflexão a tantas questões pertinentes que foram trazidas nessa temporada e que podem, né, ajudar nessa nossa construção. E vamos terminar assim, né, pelo bem viver. Muito bom, é isso aí, pelo bem viver, pelo nosso bem viver. Então é isso, gente, todos nós aqui da equipe de produção do Gato Preto Cast agradecemos demais a participação da nossa convidada, Márcia Júlio, e a gente agradece também a vocês, nossos ouvintes que nos acompanharam aí desde o começo e neste ano de 2025. E vocês podem ficar tranquilos, porque ano que vem a gente vai continuar com o Gato Preto Cast e a gente tem muita novidade. Esse Gato Preto Cast de hoje, que vocês ouviram agora, ele já traz um pouquinho do gostinho de como vai ser o ano que vem, mas a gente não vai contar ainda. Vamos deixar no suspense do pessoal vir ouvir a gente mais, tá bom? Não deixem de acompanhar. E é isso, um beijo e até a próxima.